Paz e graça a todos os amados irmãos que estão nos assistindo através deste vídeo. Sou o pastor Otomires Barbosa e eu quero falar hoje a respeito, existe sim ou não sono da alma? Será que quando uma pessoa ela morre, será que a alma ela continua dentro do corpo num profundo sono, como muitas igrejas, que creio eu que ainda precisa de abrir um pouco o entendimento, eles creem, eles pregam a respeito disso. E, na verdade, nós não concordamos porque isso é antibíblico. E nós vamos ver o porquê é antibíblico aqui na palavra do Senhor. Então nós vamos falar e aprender um pouquinho a respeito aqui do sono da alma, que as pessoas tanto dizem por aí. Se existe ou se não existe. Quando a pessoa morre, se a alma realmente ela permanece no corpo ou se ela não permanece no corpo. Então nós vamos, neste momento, eu quero pedir a atenção de todos vocês. Eu quero deixar antes, eu tenho por costume, e muito respeito à palavra do Senhor, que quando eu vou fazer qualquer comentário, ensinamento ou qualquer palavra, ler primeiramente a palavra de Deus com respeito, né? A graça, a autoridade e sempre colocando Deus e a palavra em primeiro lugar. Quero deixar para meditação no capítulo 17 de 1 Reis, e eu quero deixar do versículo 20 ao 24. Eu quero deixar aqui 4 versículos na palavra de Deus, quero ler, depois a gente vai fazer o comentário e o ensinamento em cima disso aqui, a respeito dessa doutrina que é ensinada a respeito que existe o sono da alma, que a pessoa quando ela morre, a alma continua dentro do corpo e dormindo até o dia do juízo final, no caso. Então, capítulo 17, livro de 1 Reis, versículo 20, 21, 22, 23 e 24, está dizendo assim: E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro, afligiste, matando seu filho. E então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto da casa e deu à sua mãe. E disse Elias: Vê aí, teu filho vive. E então a mulher disse a Elias: Nisto conheço que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos e irmãs que assistem esse vídeo, a primeira coisa, quando essa doutrina ela é ensinada, causa a todos nós espanto, que somos conhecedores da palavra de Deus. Por quê que causa espanto? Porque nesse texto que nós acabamos de meditar, do capítulo 17, do 20 ao 24, aqui fala a respeito de Elias e daquela mulher, aquela viúva de Sarepta, que Elias estava ali por providência divina, passando a temporada na casa desta mulher, ao qual o seu filho, ele veio a ficar enfermo e o estado foi agravando cada vez, indo de mal a pior, a ponto deste menino morrer. E quando este menino morre, o que me chama a atenção aqui no texto é que quando estas pessoas pregam a respeito dessa doutrina que tem o sono da alma, aí aqui no próprio texto nós já vamos descartar isso. Nós já vamos mostrar a estas pessoas que eles já estão contradizendo a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque aqui vai dizer que este menino morreu. E quando este menino morre,
O que o texto aqui está nos ensinando? Que a alma deste menino saiu dele. Ela não permaneceu dentro dele, dormindo e ele morto. Não, a Bíblia não ensina isso aqui. Então aqui no texto, se você ler atentamente, capítulo 17, versículo 20 ao 24, você vai ver aqui que o menino morre, a mulher chega e clama agora ao profeta Elias. O profeta Elias, o que ele vai fazer? Ele vai clamar ao Senhor. Ele chega até aquele menino e agora ele vai clamar, ele vai fazer oração. E na oração que ele faz agora ali ao Senhor, ele pede ao Senhor que traga de volta a alma deste menino, que é lógico que tinha saído dele. Que se não tivesse saído, a alma não teria retornado a este menino aqui, porque ele estava morto. Então, quando nós olhamos para essa doutrina do sono da alma, isso é algo terrível, porque, na verdade, é antibíblico, porque aqui no texto está sendo bem claro para todos nós que estamos assistindo este vídeo, que aqui, quando o menino morre, a alma sai, a alma deixa o corpo, e quando a alma deixou o corpo aqui agora, Elias, ali, na tentativa de trazer de volta a vida daquele menino, a primeira coisa que ele faz, quando ele está clamando, orando ali, ele clama ao Senhor e pede que a alma daquele menino torne para o corpo daquele menino. E foi isso que aconteceu, diz aqui no texto. Então, aqui já quebra essa doutrina do sono da alma, que a alma ela fica dentro do corpo. Isso é algo terrível que as pessoas, ao invés de pegar algo da Bíblia para edificação no espiritual, pega algo da Bíblia para fazer uma contradição, ensinar uma doutrina que não é bíblica. Isso é terrível. Então, aqui nesse texto, com toda a clareza, a alma do menino, quando ele morre, sai dele, do corpo dele. Elias ora, a alma torna ao corpo deste menino, este rapaz. Quando torna, ele recebe vida novamente, porque ele estava morto. Então a alma tinha retirado do corpo. Quando ele agora, a alma retorna para o corpo, depois da oração de Elias, então ele recebe vida. Então Elias chama a mãe, o profeta Elias chama a mãe do menino, e entrega um menino, aqui agora, a sua mãe, com vida. Então aqui já descarta toda a possibilidade de uma alma de uma pessoa, quando ela está morta, ela permanecer dentro do corpo, dormindo. E as pessoas continuarem ensinando a respeito da doutrina do sono da alma. Grandes teólogos, pessoas que nada na escritura para lá e para cá, e morre na beira da praia. Isso é terrível, algo que a gente tem que pegar isso como experiência e não seguir estas pessoas, e nem as doutrinas ensinadas por essas pessoas, porque isso é antibíblico. Então aqui nós acabamos de entender que a alma, sim, ela não permanece depois que a pessoa morre no corpo, que ela sai. Então é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. Porque quando Elias orou, a alma retornou, o menino recebeu vida e agora ele foi entregue para a tua mãe. Mas eu quero também deixar aqui outro versículo, porque quando é ensinado essa doutrina do sono da alma, eles dizem, ensinam erroneamente que não existe um lugar nem para salvos e nem para condenados ir antes do juízo final. Não existe. Muitos têm que, depois do juízo final, ou na vinda do Senhor, lá na segunda vinda, depois da tribulação, é que aí então o Senhor vai ressuscitar as pessoas com a alma que está dormindo lá dentro do corpo e o corpo. E tudo bem, e aí, daí por diante. Mas é algo embaraçoso na Bíblia Sagrada.
porque eu agora quero ler também mais outro texto, em Apocalipse capítulo 20. E o versículo eu quero deixar o 13, o 14 e o 15. Estaremos fazendo aqui o restante do comentário a respeito disso aqui, e para que as pessoas fiquem alerta, atenta a respeito desses ensinamentos antibíblicos. Porque aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 13, 14 e 15, diz assim: E deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha que coisa interessantíssima. Então, quando a pessoa ela acredita no sono da alma, que a alma ela permanece dentro do corpo, ela já começa a fazer uma heresia bíblica. E quando a pessoa também ensina que a alma não sai do corpo para ir para um lugar condenatório ou para um lugar de paz e de salvação, ela faz uma completa heresia. Por quê? Porque aí então ela vai e fazer a primeira heresia. É dizer que não existe o inferno e a morte. Porque aqui nesse texto de Apocalipse, aqui você vai ver que diz aqui no 13, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Ora, pois se a pessoa morreu, a alma continua dormindo dentro do corpo da pessoa até o dia do juízo final, aí a heresia é muito grande, porque aí é que nós estamos aqui no juízo final. E aqui nós temos que apagar da Bíblia Sagrada a palavra inferno. Nós temos que apagar, porque diz que a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E quais são os mortos que nele havia? Pois se o corpo está junto com a alma, na doutrina do sono da alma, está lá, no sepulcro. O corpo deitado e a alma dentro dormindo. Então, a primeira coisa, heresia, que nós vemos aqui, é que eles podem arrancar a palavra inferno a qualquer momento da Bíblia e também lançar fora. Mas ainda que eles arranquem e façam isso, existe o inferno para toda alma desobediente que faz heresia e que não segue a palavra do Senhor. O mais triste é isso. E diz aqui a palavra do Senhor, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Está falando de quê aqui, a morte e o inferno? Quando fala de morte e inferno, está falando de alma e espírito. Aqui não está falando aqui do corpo. Ora, pois se o corpo ainda não foi feito aqui o ajuntamento do corpo, a alma e o espírito, pois aqui agora é o início do julgamento. Então o que aconteceu aqui? Então quer dizer que o inferno, ele tem que ser apagado da Bíblia Sagrada por eles, porque não existe. Então se a alma, o corpo morreu agora, então a alma está dormindo dentro do corpo agora, a palavra inferno aqui agora, então já tem que ser cortada da Bíblia Sagrada. E quando eu corto, eu tiro algo da palavra de Deus, eu estou dizendo, eu quero que todas as pragas que existem venham sobre mim. E se eu acrescento, eu estou dizendo, eu quero que todas as pragas venham sobre mim. Então eu estou fazendo algo terrível, é uma heresia tremenda. Então eu não consigo acreditar, porque nós lemos lá no livro de Reis 17, aqueles 4 versículos, que quando o menino, filho daquela viúva, ele morreu, a alma retirou. Elias orou, a alma retornou para o corpo, ele recebe vida. E aqui agora, quando nós olhamos aqui para a Bíblia Sagrada, em Apocalipse capítulo 20, do versículo 13 ao 15,
Não tem como nenhum leitor da Bíblia, nenhum teólogo, dizer ou distorcer isso aqui. Porque aqui existe e fala claramente sobre o inferno. E não só do inferno, fala do lago de fogo. Então, que as pessoas, elas foram lançadas, as almas e espírito, que a morte e o inferno lançou na presença do Senhor no dia do juízo, e após ele o julgamento condenatório deles, eles irão para o mesmo lugar que foi aqui no versículo de número 15, diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então quer dizer, houve uma transição. No 14 disse: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E o 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ora, eles estavam no inferno. Era inferno e morte. Então tinha e tem até nos dias de hoje este lugar por nome de inferno, para que a alma e o espírito que está em desobediência vá para ali aguardar o dia do juízo final. E no dia do juízo final, eles serão, depois do julgamento, lançados no lago de fogo, para onde foi a morte e foi o inferno. E como que eu agora, sendo conhecedor da palavra de Deus, eu vou distorcer essa clareza grandiosa que está aqui dentro da palavra de Deus? Eu vou dizer que uma pessoa morre, a alma continua dormindo dentro dela, sendo que a alma do ímpio, ela está no inferno, num lugar de tormento. Então, aqui, a própria Bíblia que está falando, não é palavra minha, é palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Então, as duas coisas estão descartadas. Não existe uma pessoa morrer e a alma dormir dentro dela até o dia do juízo final. Porque aqui tem o inferno. A alma desobediente, ela está lá no lugar de tormento chamado inferno. E depois elas serão, o inferno e a morte vão lançar estas almas que estão ali sofrendo para passar para outro lugar 10 tanto mais de sofrimento que elas vão ter, comparada com este primeiro lugar. E muitas pessoas, infelizmente, ensinando esta heresia a tantas pessoas que têm o desejo de morar no céu, falando a respeito de que tem sono de alma e de que estão descartando o inferno, que é o lugar de tormento provisório, e que depois, no dia do juízo final, até ele, que é este inferno que tem hoje, esse lugar de tormento hoje, ele e a morte será lançado no lago de fogo, e ali haverá a segunda morte, uma morte eterna. E a gente observa e a gente fica muito triste de ver teólogos, de ver pessoas que se dizem tão estudiosas e que são tão conhecedoras da palavra de Deus, fazer tamanha heresia, é que nós que somos humildes e que conhecemos tão pouco da palavra de Deus, nós não conseguimos fazer essas loucuras diante da palavra do Senhor e com a palavra do Senhor. Então eu quero deixar aqui este rápido ensinamento na palavra do Senhor, que esta doutrina, ela é herética, ela não procede, ela não bate com a palavra de Deus, e que todos nós devemos ficar atentos e tentar ganhar de todas as formas estas pessoas para o reino de Deus, a fim de que elas não vão para o lugar que elas não acreditam. E aqueles que não acreditam que tem um lugar de tormento, inferno provisório, muito menos acreditam em salvação. Que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E isso, com muita tristeza no nosso coração, nós temos que estar gravando os vídeos para combater contra estas heresias. Então eu deixo aqui esta rápida palavra, que Deus abençoe a todos vocês. Se vocês gostaram, se vocês aprenderam
alguma coisa aqui nesse vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixa aí o joinha para nós. Ajude a todos nós estarmos estabilizando esses canais que nós estamos iniciando aí. E que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. E permitindo Deus, na próxima estaremos gravando outro vídeo para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Então que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Graças a Deus.